Nessa nossa videoaula dessa semana, nós vamos aprender um pouco mais sobre lançamento oblíquo. E aí a gente complementa todos os tipos de lançamento que nós podemos encontrar no nosso conteúdo de mecânica dentro da física. Nas nossas últimas videoaulas, nós trabalhamos dois outros tipos de lançamento. O lançamento vertical, que é aquele lançamento necessariamente quando um objeto cai, a partir do repouso ele é solto na vertical. O lançamento horizontal, que é aquele lançamento em que ele é direcionado horizontalmente para frente, só que por conta da ação da gravidade é um movimento que vai caindo. E hoje nós vamos ver um outro tipo de lançamento, que é o lançamento oblíquo, que é aquele tipo de lançamento em que a gente joga um objeto, em que um objeto ele é direcionado numa direção oblíqua e ele sobe e depois desce. Faz tipo um arco, vamos pensar. O que acontece quando uma pessoa chuta uma bola de futebol, por exemplo, você chuta uma bola de futebol, o jogador chuta a bola de futebol, a bola faz o arco lá em cima e depois desce. Então esse é o tipo de lançamento oblíquo que nós vamos trabalhar. Para isso, vamos colocar algumas anotações interessantes para a gente poder entender como que nós podemos analisar essa questão do lançamento oblíquo. Acompanhe comigo as seguintes anotações que nós vamos colocar agora para poder entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica do nosso lançamento oblíquo. Vou compartilhar com vocês a nossa tela e aí na nossa tela a gente vai poder ver essas anotações. O lançamento oblíquo é justamente aquele tipo de lançamento em que, quando eu observo o meu objeto, pensar um objeto aqui, ó, vamos pensar esse objeto aqui bonitinho, ele é lançado numa direção oblíqua. Então vamos pensar que esse objeto ele tem esse sentido aqui de lançamento, ó. Ele tem esse sentido de lançamento. Ele é lançado nessa direção com uma certa velocidade, que eu vou chamar de v. Bacana? Esse objeto, quando eu olho em relação tanto à horizontal com relação também à vertical, vamos pensar aqui, ó, que aqui nós temos um eixo horizontal, aqui a gente tem o nosso eixo horizontal, vamos pensar aqui que aqui é o chãozão mesmo, tá? A gente tem essa direção, a gente percebe que esse objeto, ele começa a descrever esse tipo de trajetória, olha só. Ele sai nessa direção com essa velocidade, ele alcança uma certa altura máxima e depois ele começa a descer até o momento final desse lançamento em que ele volta a tocar o solo. Basicamente é assim que se descreve o lançamento oblíquo. Como eu disse para vocês, um exemplo prático disso é quando um jogador lança uma bola, ele chuta uma bola, a bola faz esse arco e depois volta a descer. Bacana? Então, essa é a nossa ideia para esse tipo de lançamento. A gente trabalha esse tipo de lançamento aqui, dessa forma aqui. Como é que matematicamente nós podemos interpretar esse tipo de lançamento? Olha só, quando a gente olha para essa trajetória que eu fiz esse pontilhado aqui, nós descobrimos que esse objeto ele vai assumir dois tipos de movimento. Presta atenção aqui comigo, ó. Ele assume um movimento na vertical. Por que a gente percebe que ele está assumindo esse movimento na vertical? Porque a gente começa a olhar para o objeto e a gente analisa que esse objeto sobe e desce. Então, por isso que ele tem esse movimento na vertical. E ele também tem um movimento na horizontal. E eu sei que esse movimento acontece na horizontal porque ele percorre uma distância na horizontal em relação ao ponto onde ele foi lançado. Então nós temos esses dois tipos de movimento. Um movimento na vertical, que sobe e desce, e um movimento na horizontal. Em relação aos tipos de movimentos que nós já estudamos, esse movimento na vertical, ele é sempre um movimento que a gente chama de move, que é um movimento uniformemente variado, que é aquele tipo de movimento em que nós temos uma aceleração, a velocidade ela vai mudando à medida que o tempo vai passando. Agora, esse movimento aqui na horizontal, ele passa a ser um movimento que nós chamamos de retilíneo uniforme. Então, todas as equações do move,
elas podem ser aplicadas nesse tipo de lançamento, para eu poder determinar a altura, por exemplo, para eu poder determinar o tempo de subida, o tempo de descida, tudo isso daqui. E todas as equações do MRU eu posso analisar na direção horizontal. E eu posso determinar, por exemplo, qual é o alcance. Como que eu determino a distância onde esse objeto vai parar. Uma coisa muito interessante é o seguinte. Quando nós temos um lançamento oblíquo, e aí eu vou desenhar aqui uma outra trajetória, na hora que o meu objeto volta a tocar o solo, vou desenhar ele aqui, ó. Imagina que a minha bolinha saiu e depois desceu. Na hora que o objeto volta a tocar o solo, ele sempre toca com a mesma velocidade com que ele saiu. A mesma velocidade com que esse objeto saiu aqui na esquerda é a mesma velocidade com que ele chegou aqui na minha direita. Porém, ao longo do meu percurso, pelo fato dele subir e descer, eu percebo que essa velocidade, que é o que a gente chama de velocidade em módulo, é uma velocidade que sofre algumas variações, é uma velocidade que vai sofrer algumas limitações, algumas variações. Por conta disso, olha como simplificadamente nós podemos determinar algumas relações bem importantes. Primeira coisa, qual é o tempo? Qual é o tempo em que esse objeto ele vai subir e depois ele vai descer? Vamos pensar nessa dinâmica aqui do tempo. Vem aqui comigo, ó. Como eu tenho dois tipos de movimento, um no MUV e outro no MRU, a primeira coisa que eu preciso fazer é a decomposição da velocidade. Então vem aqui comigo e olha como nós fazemos essa decomposição da velocidade. Olha aqui comigo, ó. Se liga só o que vai rolar. Nós estamos percebendo que essa velocidade é uma velocidade oblíqua. Então vou determiná-la desse jeitinho aqui, ó. Aqui está a minha velocidade. Tá? Estou só representando um pouquinho para baixo para a gente poder ter espaço. Essa velocidade ela tem que se decompor em duas dimensões, uma na dimensão vertical e outra numa dimensão horizontal. Na direção vertical, então eu vou colocá-la para cima aqui, ó, eu vou ter uma velocidade que nós chamamos de velocidade inicial no eixo Y. Por que velocidade inicial? Porque no eixo vertical, como é um movimento uniformemente variado e tem uma gravidade, essa velocidade muda, tá? Então ela só no início é um valor, depois ela sofre uma alteração. E aqui na direção horizontal, nós vamos ter uma velocidade x. E essa velocidade x é a minha velocidade na direção horizontal, e pelo fato da direção horizontal ser MRU, que eu acabei de escrever aqui em cima para vocês, é uma velocidade constante. Como é que eu calculo, como é que eu determino o valor de cada uma dessas velocidades? Para você poder calcular isso, você precisa conhecer qual é o ângulo, qual é a inclinação com que você vai jogar esse objeto. Eu vou chamar aqui de ângulo θ. Você precisa saber qual é o ângulo em relação à horizontal. E esse ângulo está aqui, ó. É esse ângulo aqui. Então, com isso, sabendo o valor desse ângulo, nós determinamos assim, ó. Primeira coisa é a decomposição da velocidade. E você vem e decompõe. E a velocidade inicial no eixo Y, vou chamar de V0Y, ela vale a velocidade vezes o seno do ângulo com que o objeto está sendo lançado. Já a velocidade no eixo X, ela é igual a velocidade vezes o cosseno desse ângulo. Então a gente trabalha primeiro com a decomposição da velocidade de lançamento, né? E essa decomposição, uma no eixo Y, que é o V0Y, e a outra no eixo X. Deixa eu só colocar aqui cosseno de θ, desse jeitinho.
você vai lembrar, não pode esquecer, que a velocidade no eixo y ela é variável e a velocidade no eixo x ela é constante. Então, na direção vertical, ela pode mudar, só que na direção horizontal ela nunca muda. Bacana? A primeira coisa que a gente faz é isso daqui. A partir da definição do que é a velocidade no eixo y e do que é a velocidade no eixo x, nós começamos com algumas equaçõezinhas interessantes. Primeira equaçãozinha que vale a pena a gente lembrar para a definição de um lançamento oblíquo. A velocidade ela é sempre igual à velocidade no eixo y ao quadrado. Tá vendo que eu não estou colocando mais v0y, porque a velocidade no y pode mudar. Então agora a gente pode calcular a velocidade em qualquer ponto do lançamento, mais a velocidade do x ao quadrado. E essa velocidade também ao quadrado. Então aqui é uma primeira equaçãozinha que nós podemos utilizar para poder determinar alguma relação aqui. Está aqui. Algumas outras relações. Primeiro, tempo. Como é que eu determino o tempo? Como é que eu sei calcular o tempo que esse objeto vai estar nesse lançamento? Primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte, ó. Uma primeira relação é que, quando nós falamos do tempo, o tempo de subida, o tempo que o objeto demora para alcançar o seu ponto mais alto, ele sempre é igual ao tempo de descida. Se nós analisamos que um objeto demorou 10 segundos para subir, ele também vai demorar 10 segundos para descer. E como é que eu calculo esse tempo de subida ou esse tempo de descida? Presta atenção aqui comigo, ó. O tempo de subida, eu vou chamar de TS, tá bom? Ele é o V0y, que é a velocidade inicial do y que nós decompomos, dividido pela gravidade. G de gravidade. Bacana? Então, com isso, eu consigo já determinar essa minha relação. Quanto que vale o tempo de subida e automaticamente o tempo de descida desse movimento oblíquo. Uma outra ideia que a gente pode trabalhar é a altura máxima. Como é que eu determino a altura? Qual é a maior altura, a altura máxima que esse objeto consegue chegar? Uma coisa interessante é o seguinte, eu vou voltar no desenho. A altura máxima, ela é sempre alcançada no tempo de subida. Sempre na metade do movimento. Quando a gente analisa isso daqui, ó, aqui eu tenho a minha altura máxima, vou chamar Hmax, que é a minha altura máxima. Bacana? Como é que eu calculo essa altura máxima aqui? Vamos colocar isso para a gente poder determinar? Olha só, de uma forma simplificada, nós podemos determinar o seguinte, que a altura máxima do objeto, a altura máxima que pode ser alcançada nesse lançamento, ela nada mais é do que a velocidade inicial y, v0y, é a minha velocidade v0y ao quadrado, que multiplica o seno do ângulo elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 2g. Coloque aí tudo isso dividido por 2 vezes a gravidade. Então está aqui a minha fórmula para poder determinar quanto que vale a altura máxima nesse lançamento oblíquo. Então coloque aí, bonitinho.
coloquei aí certinho a nossa formulazinha para poder descobrir a altura máxima nesse lançamento oblíquo. E por último, a última relação que é bastante válida nesse tipo de lançamento é o que nós falamos de alcance. Qual é o alcance máximo? Alcance máximo, galera, é a distância. É a distância que o objeto pode ir na horizontal. Vamos entender desse jeito. Bacana? Isso é o nosso alcance máximo. Aqui no nosso desenho, deixa eu só simbolizar para vocês. O nosso alcance máximo é essa distância aqui, ó. Desse ponto, vou colocar ele aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó. Esse é o meu alcance máximo, essa distância horizontal. Como é que eu calculo esse alcance máximo? Vem aqui comigo, ó. De forma bem resumida, nós podemos calcular ele assim, ó. O meu alcance, vou chamar de A agora, tá bom? Ele é a velocidade inicial ao quadrado. Agora a gente trabalha só com V, tá bom? Que multiplica o seno de 2 vezes o meu ângulo. Trabalho desse jeitinho aqui, ó. E tudo isso dividido por G. Tudo isso dividido por G. Essa é uma equação um pouco mais genérica para a gente poder trabalhar, tá bom? Para a gente poder trabalhar aqui essas relações. Vou colocar aqui, ó. Essas relações. Aqui em cima é somente a velocidade, tá? Deixa eu só apagar aqui. Que aí a gente coloca apenas a velocidade. Agora sim. Apenas a velocidade. Existem outras equações que a gente pode generalizar aqui, que a gente pode trabalhar aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum nós mexermos com outra equação aqui. Mas essas são as equações mais simples em que a gente pode determinar essas três relações num lançamento oblíquo. O tempo de subida, que é sempre igual ao tempo de descida, a altura máxima e o alcance máximo para poder calcular certinho esses valores. Então é isso que nós temos com relação ao lançamento oblíquo. Fechado?